Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal que está acompanhando essas aulas de geometria algébrica. Como vocês viram aqui, a aula de hoje, no seu título, tem a topologia de Zariski e o seu risco à saúde mental. Em época de pandemia, eu me sinto até um pouco irresponsável de falar desse tema. Tá? Essa minha tosse é rinite alérgica, tá, gente? Não se preocupa não, que não é corona. E se for corona, até onde a gente sabe, é só uma gripezinha, então pode ficar tranquilo que não tem nada, que não tem nenhum problema não. Tá bom? Podem ficar descansados. Bom, hoje vai ser muito bom porque eu sou um algebrista, mas eu sou absolutamente apaixonado por topologia e hoje vai ser uma oportunidade de eu ter uma boa desculpa para falar de topologia dentro de uma aula de geometria algébrica. Tá bom? Eu até preciso aqui render uma homenagem. Essa aula vai ser em homenagem ao professor Renan, grande amigo e colega lá da UFES, que, não sei se vocês sabem, existe uma seita no mundo. Inclusive, provavelmente essa seita ela é responsável por espalhar o coronavírus pelo mundo inteiro. Algumas pesquisas indicam que foi uma seita que fez isso. Tá? E dizem que o lema principal dessa seita é que zero pertence aos naturais. Tá? E o Renan é o líder dessa seita. Eu estou fazendo uma denúncia aqui. O Renan é o líder dessa seita ali no departamento de matemática da UFES, tá bom? Então eu gostaria de deixar vocês alerta quanto a isso, apesar de que isso não vai impedir que ele seja meu amigo, meu colega, mas tenham muito cuidado, tá? Tenham muito cuidado porque essa seita ela é muito perigosa, tá bom? Então fiquem atentos. Como vocês podem ver aqui, eu estou aqui com o símbolo do Vasco, eu sou um vascaíno sofredor, tá bom? Mas eu tenho muito orgulho do Vasco, porque já vem um tempo que o Vasco já vem aplicando essa filosofia da quarentena, desde 2001, que os jogadores do Vasco não entram em campo para jogar, então isso é muito bom. Mostra que a diretoria está muito focada, é uma diretoria séria que pensa no psicológico do atleta, já pensou já há 20 anos atrás, no risco que era esse coronavírus, e desde então os jogadores do Vasco não entram em campo. Isso mostra o quanto o time está na vanguarda, certo? Aqui eu tenho a companhia do bonequinho do Sheldon Cooper, que é o meu personagem favorito em The Big Bang Theory, tá bom? E toda essa conversa fiada aqui é porque o meu canal ele tá fadado ao fracasso, obviamente, porque um canal que fala de geometria algébrica nunca vai fazer sucesso. Por outro lado, em épocas de caos, a gente nunca sabe quando vai ter que virar um youtuber. Então, por favor, se vocês tiverem alguém que vocês odeiam muito, falem do meu canal para eles inscreverem, tá? Se vocês tiverem alguém que vocês têm muita raiva, menos o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro eu não quero inscrito no meu canal não, mas fora isso, qualquer outra pessoa que você odiar bastante, avisa para se inscrever no meu canal aqui, porque eles vão sofrer bastante, tá bom? Então, chega de conversa fiada, tá, gente? Nosso objetivo hoje é falar da topologia de Zariski em conjuntos algébricos afins, tá bom? Então eu falei para vocês em algumas aulas anteriores que seria possível definir uma topologia no espaço afim n-dimensional de modo a enriquecer o estudo, tá bom? Enriquecer o estudo dos conjuntos algébricos afins. E uma vez que fizermos isso, nós vamos perceber que algumas propriedades algébricas podem ser conectadas ou lidas a partir de propriedades topológicas e vice-versa, tá bom? Então, quem é a topologia de Zariski? A gente vai definir, e esse título meio brincando aqui, nós vamos ver que, na verdade, a topologia de Zariski ela satisfaz algumas propriedades pouco intuitivas para aqueles que estão acostumados à topologia usual da reta, por exemplo, ou a topologia do Rn. Tá bom? A maioria nesse ambiente tudo é Hausdorff, tudo é separável, bonitinho. E a gente vai ver que a topologia de Zariski tem algumas propriedades que a princípio soam bem estranhas, tá? Mas com o tempo a gente se acostuma com ela, tá bom? Mas tem que ter cuidado com a sua saúde mental, tem que ir se expondo isso aos poucos, porque a gente pode correr risco de sair cometendo crimes aí revoltados com uma coisa que na verdade não ela é inofensiva, mas pode nos levar a praticar atos condenáveis, tá bom? Então tenham muito cuidado com a aula de hoje, tá bom? Eu preciso que vocês tenham bastante cuidado, que eu não quero ser responsável por nenhum tipo de práticas ou contravenções, tá? Práticas erradas e errôneas, tá bom? Chega de conversa fiada, vamos definir então. Opa, caneta preta. A gente tem um espaço
Lembra que eu tenho um corpo K, seja K um corpo, tá bom? E eu tenho o espaço afim n-dimensional ANK, que é o conjunto de todas as n-uplas de elementos no corpo K. Então esse é o espaço que a gente está trabalhando. Isso aqui para todo i de 1 até n. Tá bom? Bom, se eu quero definir uma topologia nesse espaço, eu preciso informar quais vão ser os meus abertos ou fechados, tá? Se você quer definir uma topologia, basta que você enuncie quem vão ser os seus abertos ou fechados bom, a partir de enunciar quem são esses abertos ou fechados, você precisa verificar que, de fato, eles cumprem as condições para que tal coleção de conjuntos seja considerada uma topologia no sentido usual, tá bom? Então, para nós aqui, vamos dizer que um subconjunto U contido no espaço afim n-dimensional é um aberto em ANK se existe um ideal I do anel de polinômios kx1 até xn, tal que o ANK menos o conjunto algébrico obtido a partir do ideal I, tá bom? Então, na verdade, os abertos dessa topologia, os abertos nessa topologia para nós são os complementares de conjuntos algébricos, tá bom? Então, isso está nos dizendo que o que eu estou considerando fechado nessa topologia são os conjuntos algébricos, tá bom? Então, os fechados dessa topologia devem ser os conjuntos algébricos. E, de fato, isso define uma topologia em ANK, tá bom? Seria chato, né, eu falar de uma topologia, a gente vai chamar isso aqui de topologia de Zariski em ANK, no espaço afim, mas seria chato você chamar algo de topologia de Zariski sem isso ser uma topologia, tá? Só o Grothendieck pode fazer isso, mas fora o Grothendieck, outras pessoas não têm essa licença poética. Então, é interessante que a gente não passe vergonha e mostre que, de fato, quando eu defino tal dessa forma, vou colocar um Zzinho aqui de Zariski, mas a gente nunca mais vai usar isso, tá? É só uma notação provisória. Então, isso daqui, chamando tal Z disso, esse Z de Zariski, porque isso daqui é o que nós vamos chamar de topologia de Zariski nesse espaço afim dimensional, uma proposição seria mostrar que isso de fato define uma topologia. Então, define uma topologia em ANK, no espaço afim n-dimensional, tá bom? Bom, a gente já fez isso, tá? Na primeira aula. Se você quer mostrar que isso aqui é uma topologia, você pode atacar tanto pelo que você chamou de aberto ou pelo que você chamou de fechado. Se a gente quiser atacar pelo lado fechado da força, o que você precisa fazer? A gente precisaria mostrar que o vazio e todo o espaço afim são fechados. No espaço afim dimensional. Isso é uma coisa que a gente precisaria provar. Só que isso já está demonstrado, tá? A gente viu, por exemplo, que o vazio é o V do 1 e o ANK é o V de 0. Então, tanto o vazio quanto o espaço todo são conjuntos algébricos e, portanto, são fechados nessa topologia, tá bom? A gente precisaria mostrar também que a interseção arbitrária de fechados, que são dessa forma aqui, ó, fechados na topologia de Zariski aqui, são coisas do tipo V de I de alfa, certo? Esses são os fechados dessa topologia. A gente precisaria mostrar que isso daqui é um fechado ainda. Os fechados nessa topologia são os conjuntos algébricos. Só que na primeira aula nós mostramos que isso aqui é o conjunto algébrico obtido pela união desses ideais. Ou, se você quiser, o ideal gerado por eles, que é a soma desses ideais, tá bom? Mas o que importa é que essa igualdade nos diz que a interseção arbitrária de conjuntos algébricos ainda é um conjunto algébrico. Então, de outra forma, nós estamos dizendo que a interseção arbitrária de fechados nessa topologia ainda é um fechado nessa topologia. Então, tá ótimo, tá bom? E, por fim, a gente precisa mostrar que a união finita de fechados ainda é um fechado. Por causa do processo indutivo, eu só preciso mostrar que, na verdade, a união de dois fechados ainda é um fechado.
tá bom? Então, mas a gente já fez isso também na primeira aula. A gente mostrou que se eu pegar um fechado V de I e unir com um fechado V de J, isso vai ser igual ao conjunto algébrico obtido a partir do produto desses dois ideais, que ainda é um fechado, que ainda é um conjunto algébrico afim em ANK, tá bom? Então essas três condições mostram que, de fato, isso que nós estamos enunciando como uma topologia, de fato é uma topologia no sentido usual, tá? Ela satisfaz aqueles critérios. Então, a gente pode enxergar o espaço afim n-dimensional como um espaço agora que está dotado de uma topologia. Observe que ela é intrínseca ao espaço, tá bom? Ela não dependeu de a gente pegar, de nós conhecermos nada fora desse espaço. Ela é intrínseca a esse espaço, a partir do corpo, o próprio corpo, a estrutura algébrica dele define essa topologia, e com isso, essa proposição está provada, tá? Essa proposição foi provada na primeira aula, na verdade, só que aqui a gente está só reforçando o que nós já fizemos. Então, essa tal Z, digamos, é chamada topologia de Zariski no espaço afim n-dimensional, tá bom? E no próximo resultado, a gente vai ver que essa topologia de Zariski tem uma base de abertos que se comporta muito bem, tá bom? É interessante você conhecer uma base de abertos, porque na hora que você vai provar alguns resultados topológicos, muitas vezes é mais fácil fazer as contas em cima de um aberto básico, num certo sentido, porque ele é mais conhecido, enfim, ele, tipo quando você está no RN e você só trabalha com as bolas abertas de centro em algum ponto e raio em algum ponto. Essas bolas abertas formam uma base de abertos da topologia usual do RN. Em geral, quando você quer provar algum tipo de convergência, você trabalha só nas bolas mesmo, nas bolas abertas é o suficiente, não precisa trabalhar em qualquer aberto. Aqui não é exatamente bolas abertas, a gente vai ver que a topologia, nesse caso aqui, ela difere muito da topologia usual do RN, mas a ideia é que aqui a gente também tenha abertos básicos para que a gente possa fazer as contas em cima deles, tá bom? E esses abertos básicos vão ser desse tipo aqui, ó. A gente vai fixar uma notação primeiro, para cada polinômio f de kx1 até xn, a gente vai definir, eu vou denotar df assim, ó, como sendo o conjunto de pontos que estão no espaço afim dimensional menos as raízes desse polinômio em n indeterminadas, tá bom? V de f, lembra que V de uma coisa é o quê? É o conjunto de pontos que são anulados pela coisa que está aqui dentro. Aqui é um polinômio só, tá? O conjunto de polinômios tem um carinha só. Então, esse conjunto aqui, na verdade, nada mais é do que os pontos do espaço afim dimensional para os quais f de p é diferente de zero. E observe que isso daqui é um aberto na topologia de Zariski. É um aberto. Eu não vou escrever, eu vou escrever só agora, tá? É um aberto de Zariski, vamos dizer assim, em ANK, tá? Mas toda vez que eu falar em aberto e fechado aqui, são os abertos na topologia de Zariski. Isso aqui é um aberto porque ele é um complementar de um fechado. Ou, por definição que nós demos, um conjunto é aberto quando ele é um complementar de V de alguma coisa. Nesse caso aqui, você pode ver o F, você pode enxergar V de F como sendo o V do ideal gerado por F, tá bom? Então, isso daqui, por definição, é um aberto da topologia de Zariski no espaço afim n-dimensional. E aí a gente consegue provar que quando eu olho para a coleção, quando eu olho para essa coleção aqui, ó, df, e eu faço f variar em todos os polinômios, isso daqui é uma base de abertos para a topologia de Zariski no espaço afim n-dimensional. Tá bom? Então, quando eu pego a coleção de todos esses abertos, dados por conjuntos que não são raízes de um polinômio específico, quando eu faço variar todos esses polinômios, a gente obtém com isso uma base de abertos. Bom, como é que a gente prova isso? A gente vai pegar um aberto qualquer, segundo o que nós entendemos ser um aberto de Zariski, e a gente precisa provar que esse aberto é uma união
de conjuntos desse tipo, tá? Desses abertos que nós vamos chamar de abertos básicos para a topologia de Zariski, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Seja um aberto qualquer no espaço afim dimensional, tá? Então, por definição, existe um ideal I de kx1 até xn, tal que o aberto U é o espaço afim n-dimensional menos o conjunto algébrico obtido a partir desse ideal, tá bom? Certo? Agora, aqui a gente vai usar, é bem simples a demonstração, tá? Desse modo, o que vai acontecer? Quem é U, então? U, vou mostrar que ele é a união de DFs desse tipo. Ó. U é o espaço afim dimensional menos V de I. Agora, quem é V de I? Vamos lá. V de I, o V de I é o conjunto dos pontos que são anulados por todos os polinômios que percorrem o ideal I. Tá? Então, eu posso olhar o V de I dessa forma aqui, ó, como a interseção de todos os V de F aonde o F pertence a I. Tá? Por quê? A interseção de todos os V de F, quando eu faço o F percorrer todos os polinômios de I, eu tô pegando os pontos então que são anulados por todos os Fs que estão em I, mas isso é justamente o V de I. Tá? Essa é a definição do V de I. Agora, um resultado clássico de teoria dos conjuntos, bem básico, quando a gente tem uma diferença de um conjunto por uma interseção arbitrária, isso vira uma união arbitrária que percorre o mesmo conjunto de índices. Agora dessa forma aqui, ó, ANK, vou abrir esse parênteses, eu estou unindo todos esses caras. Tá bom? Então eu estou considerando todos os pontos que estão em AN, mas que não estão em VDF, ou seja, que não são que não estão na interseção de todo mundo, ou seja, é a mesma coisa que unir isso daqui, tá? Depois, se quiser provar isso daqui, não é difícil, tá bom? É bem tranquilo mesmo, só na definição teoria dos conjuntos e bem básico mesmo, tá? Não tem nenhum problema. Agora, o que está aqui dentro, observe que o espaço afim menos o VDF é justamente os abertos básicos, tá bom? Então, olha só, eu peguei um aberto qualquer e mostrei que ele é uma união arbitrária desses abertos DF, tá? Então, isso mostra que esses abertos que nós definimos aqui formam uma base para a topologia de Zariski no espaço afim n-dimensional, tá bom? Então, esses abertos aqui, a gente vai chamar, quando a gente quiser se referir a eles, a gente vai chamá-los de abertos básicos, tá? Assim como as bolas abertas lá no RN também são abertos básicos, aqui esses abertos são os abertos básicos pra gente, tá bom? Então, quando a gente trabalhar com a noção de fecho e tal, quiser mostrar que alguma coisa está no fecho, propriedades topológicas, basta eu trabalhar em abertos desse tipo, tá? E aí, no próximo resultado, lembrem que na última aula eu falei para vocês que a gente queria relacionar aquelas, entre aspas, funções V e I, ou seja, V pegava um ideal e transformava esse ideal num conjunto algébrico, e o I pegava um conjunto qualquer e transformava em I de X, que era um ideal. Então, a gente gostaria de estudar como que essas funções se relacionam. A próxima proposição nos dá uma primeira pista de como que esses caras funcionam. Tá? A gente vai ver, por exemplo, que se eu tiver um conjunto qualquer, X, no espaço afim n-dimensional, então quando eu pego o conjunto algébrico do ideal obtido a partir de X, isso é exatamente o fecho de X na topologia de Zariski. Tá? Então é o fecho de X na topologia de Zariski em ANK. Tá bom? Em particular, olha que interessante, em particular, o que acontece? Se esse X aí já for um conjunto algébrico, se isso aqui é um conjunto algébrico, então, afim, né? Aqui a gente está no mundo afim ainda, não estamos falando nada de projetivo ainda. Então,
o V do I de X, olha só o que vai acontecer. Se o X é um conjunto algébrico, aqui não tem o que fazer, tá? Se a gente provar isso aqui vem de graça. É um em particular mesmo, de verdade. Se o X é um conjunto algébrico, em particular ele é um fechado, tá? Na topologia de Zariski. Agora, se ele é um fechado, o fecho dele é igual a ele mesmo, tá? Então, a gente temos, né, de fato, que isso aqui acontece. Então, observe que o V e o I funcionam, pelo menos em um lado, como a inversa do outro, tá? Tipo, V é uma inversa esquerda de I e I é uma inversa direita de V, pelo menos, tá? Então, esse primeiro resultado já nos dá uma relação entre essas duas funções bem razoável, tá bom? E então, como é que a gente prova isso? Vamos lá. Então, a gente vai provar isso daqui, certo? Vamos provar isso daqui, porque se a gente provar isso daqui, essa conclusão aqui, como a gente já pontuou, ela é imediata. Então, vamos provar esse negócio. Só vou deixar aqui o enunciado perto para eu ficar olhando para ele. Tá, então, vamos demonstrar isso. Ó, na última aula, eu deixei como exercício para vocês mostrarem um resultado que é o seguinte, ó. Eu já sei que esse eu não lembro se eu fiz, eu acho que esse eu deixei para vocês como exercício, ó. Como o X está contido no ANK, aqui não precisa ser um conjunto algébrico, a gente nem tem essa hipótese aqui. Então isso aqui acontece, ó. X está contido em V do I de X. Eu deixei para vocês fazerem como exercício, tá? Isso aqui sempre é verdade. Tentem fazer lá, se não conseguir, grita lá no Twitter, que eu dou uma ajuda. Mas é bem simples. É bem parecido com provar que o S está contido no I de V de S, tá? É bem tranquilo. Então isso aqui sempre acontece, tá? Agora, se isso aqui acontece, lembra que o fecho mantém inclusão, tá bom? Então se isso aqui acontece, ó, se eu passar o fecho em ambos os lados, a gente vai ter isso daqui, ó. Certo? A gente vai ter isso daqui. Agora, esse conjunto da direita, ele é fechado, tá? Ele é um fechado no espaço afim. Por quê? Porque ele já é um conjunto algébrico, ele é V de alguma coisa, tá? Então, esses são os fechados. Então, isso daqui, esse lado direito é igual a V de X. Então, essa inclusão X barra contida em V de X, já temos, tá? A gente só precisa mostrar agora que o V de X está contido no X barra, tá? E a gente vai provar isso por absurdo. Vamos supor por absurdo que o V do I de X não esteja contido no X barra, tá? A gente quer produzir uma contradição com isso. Então, se essa inclusão não ocorre, é porque tem um ponto desse conjunto que não está nesse, tá? Então, logo, existe um ponto P que está no VI de X, mas o P não está no fecho do X barra. Desculpa, de fato é verdade, né? Fecho do X barra é igual ao X barra. Mas não precisa ficar usando a nomenclatura toda. Então, o P não, eu consigo um ponto que está aqui que não está no fecho de X. Tá? Agora, dizer que um ponto não está no fecho de X quer dizer, então, que tem algum aberto que contém esse ponto que não intersecta X, tá? Eu já posso tomar esse aberto como um aberto básico, uma vez que eu sei que a topologia de Zariski é gerada a partir daqueles abertos que a gente definiu anteriormente. Deve, então, existir, logo, o fato de... Usei logo ali atrás, né? Assim, deve existir um F polinômio em Kx1 até Xn, tal que o X, interseção com esse aberto, é igual a vazio, tá? E esse aberto contém um ponto P. Tá bom? Então, o fato dele não estar no fecho quer dizer, então, que tem algum aberto que contém P que não intersecta X, tá? E aí, esse aberto que contém P, como a topologia de Zariski é gerada por abertos desse tipo, eu posso pegar um aberto desse tipo que contém P e essa interseção ainda vai ser vazia, tá bom? Então, você sempre pode fazer isso com um aberto básico, tá? Agora, olha só o que nós temos aqui, então. A gente tem duas informações, olha. Primeiro, o que isso aqui me diz? Ó? O que me diz P pertencer ao DF?
Primeira coisa que isso me diz, ó, isso daqui me diz que o f de p é diferente de zero. Certo? Então eu tenho isso daqui, ok. Agora, o que que isso aqui me diz? Ó, olha só o que isso aqui me diz. Isso aqui me diz o que? Olha, se eu pegar um ponto qualquer em x, ó, dado x pertencente a x, o que que acontece? Como essa interseção aqui é vazia, esse xzinho não pode pertencer ao DF, certo? Se essa interseção é vazia, se eu pego qualquer ponto de x, esse pontinho não pode estar em DF, porque essa interseção é vazia, não tem ninguém. Agora, dizer que x não pertence a DF é dizer que o f de x é zero. Então, olha só, dado x em x qualquer, eu estou dizendo que esse polinômio anula esse ponto de x arbitrário. Então, o que essa frase aqui está me dizendo é que o f pertence ao ideal obtido pelo conjunto x. Tá? Essa frase aqui, ó, me diz que f pertence ao ideal obtido a partir de x. Por quê? Porque f de x é zero para todo x em x. Tá bom? Essa é a definição desse ideal. Agora, o ponto P, olha aqui, ó, o ponto P a gente tomou no v de I de x. Agora, como o P pertence a v de I de x, isso quer dizer que P é anulado por todos os polinômios que estão no I de x. Em particular por esse f. Então, como o f está no ix e o p está aqui, a conclusão que nós temos é que o f de p é zero. Mas a gente tem um problema. Porque por um lado f de p é zero e por outro lado f de p é diferente de zero. Isso é um absurdo, tá? Isso é uma contradição, tá bom? E essa contradição veio do fato de supor que o v do I de x não está contido em x barra, tá? Então a contradição veio daqui. Então isso aqui é falso. Tá? Então, o contrário dele é verdadeiro. Então, a conclusão é que o v do I de x está, de fato, contido em x barra. Então, a gente tem essa inclusão, temos essa inclusão e, portanto, a gente tem a igualdade. Tá? Então, fica demonstrado que o v do I de x é sempre o fecho de x e, portanto, uma vez que isso acontece, quando x for um conjunto algébrico, o v do I de x é o próprio x, tá? O v e o I funcionam como uma inversa da outra, pelo menos em um dos lados, tá? Ainda não é uma inversa clássica, mas pelo menos em um dos lados. A outra composição a gente vai estudar depois com o teorema dos zeros de Hilbert, tá? Então, isso fecha esse resultado, tá? Então, por enquanto, isso fecha a noção, uma primeira abordagem da topologia de Zariski, tá? A gente vai voltar a falar dela, mas antes disso nós vamos falar de espaços topológicos irredutíveis, tá? Porque lá na frente a gente vai querer mostrar que qualquer conjunto algébrico afim, ele pode ser decomposto em componentes irredutíveis. Esse irredutível aqui, nesse contexto, parece com a noção de conexo, não é bem isso. Quando você estuda topologia geral, você está muitas vezes interessado em estudar as componentes conexas desse espaço topológico, porque aí alguns resultados só valem para espaços conexos, e aí ao invés de você e quando você tem um espaço que não é conexo, você passa a estudar as suas componentes conexas, tá? Que estudando as suas componentes conexas em vários ambientes, em vários contextos, estudar esses componentes conexos significa entender o espaço todo. Aqui a gente vai usar uma noção um pouco diferente de conexidade, que é uma noção de irredutibilidade, na verdade, tá? É um conexo um pouquinho mais forte, tá bom? A gente vai ver que essa escolha tem muito a ver com algumas propriedades algébricas que estão por trás disso. A gente vai ver que a noção de irredutibilidade está muito conectada à noção de ideal primo, tá? Então, por conta disso, a gente vai estar interessado em mostrar, nesse contexto aqui, que qualquer conjunto algébrico pode ser decomposto de maneira única em componentes irredutíveis, tá bom? Mas para trabalhar isso, a gente vai precisar trabalhar a noção de espaço topológico irredutível, e é aqui que a gente vai começar praticamente uma aulinha de topologia geral. A gente vai dar uma pausa agora, basicamente em coisas algébricas. Aqui vai ser bem topologia mesmo, por enquanto, tá? Mas depois a gente vai voltar aplicando esses conceitos dentro desse contexto de geometria algébrica.
Na próxima aula a gente vai falar de espaços noetherianos, espaços topológicos noetherianos, que obviamente tem esse nome motivado pela propriedade noetheriana em anéis. Então, enfim, a gente vai conectar essas coisas. Então agora começa mais uma aulinha, mais ou menos uma aulinha de topologia geral, que a gente vai precisar desse conceito, tá? E aí os espaços topológicos irredutíveis que são perigosos para a nossa saúde mental, porque eles têm propriedades que nos soam bastante estranhas, tá? Que vai ficar claro aqui em alguns resultados, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então vamos definir primeiro o que é um espaço topológico irredutível, tá? Vou colocar um título aqui para ficar bonito, né? Espaços topológicos irredutíveis. Então a definição, eu vou pegar o X, seja X, um espaço topológico qualquer, tá? A gente não está mais no ambiente algébrico por enquanto, é um espaço topológico qualquer. Então isso quer dizer que X é munido de uma coleção de subconjuntos que obedecem aquelas condições para que esses conjuntos sejam considerados ou chamados de abertos aqui. Então, a união arbitrária deles ainda é um aberto, a interseção finita ainda é um aberto, e o vazio e o X completo também são abertos, tá bom? Então, isso é um espaço topológico. Se vocês não viram muito isso aí, eu aconselho dar uma olhada. Tem um livro do Renan, por exemplo, que é muito bom, vocês podem olhar, tá? Só as partes que ele considera zero natural que você pode ignorar, mas o resto eu tenho certeza está muito bem escrito lá, tá? Então, vamos definir o que é um espaço topológico irredutível, tá? Então a gente diz que X é redutível, tá bom? Posso definir primeiro o que significa ser redutível. E aí, irredutível vem de graça, pela própria etimologia da palavra. Dizemos que X é redutível se, muito fácil a definição, se eu posso decompor X a partir de dois fechados próprios em X, tá? Então, se existem x1 e x2 fechados próprios, ou seja, que não são o x todo, fechados próprios de X, tais que X é igual a x1 união x2, tá? Então, isso é um espaço ser redutível. E aí, se isso aqui não for satisfeito, caso contrário, dizemos que X é irredutível, tá? Caso contrário, dizemos que X é irredutível. E a gente vai ver que esses espaços irredutíveis têm propriedades muito, muito legais e muito, muito estranhas para quem não está habituado a viver, por exemplo, no mundo fora Hausdorff, tá? Certo? Então, essa é a definição de espaço topológico irredutível. E aí, a gente mostra, por exemplo, que todo irredutível é conexo, tá? Que a irredutibilidade é um conceito, é uma versão mais forte de conexidade, tá? A gente vai dar um exemplo que a volta não vale, um exemplo até simples. Então, olha só, todo espaço topológico irredutível é conexo. Lembra que ser conexo quer dizer que ele não pode ser decomposto em dois abertos disjuntos, tá? Então essa é a noção de conexidade clássica em topologia geral, tá bom? Então, como é que a gente mostra isso? Eu vou então supor que X é decomposto por dois abertos disjuntos, e aí eu preciso mostrar que um dos dois tem que ser vazio, tá bom? Então, vamos supor, se eu mostrar isso, eu estou mostrando que X é conexo. Então, vou colocar aqui, todo espaço topológico X irredutível é conexo. Só para dar um nome aqui no enunciado, para não precisar escrever aqui na demonstração. Então, suponha, vamos mostrar que ele é conexo. Suponha que existam A e B abertos disjuntos, ou seja, a interseção entre eles é vazia, dx, tais que x é igual a união B. O meu objetivo é mostrar que ou A é vazio ou B é vazio, tá? Se a gente mostrar isso, por definição, é porque x é conexo. Agora, olha só. Como A e B são fechados, como A e B são abertos em X, os seus complementares são fechados. Então,
x menos A e x menos B são fechados em X e mais o fato deles serem disjuntos nos diz que X é igual a essa união aqui, ó, x menos A união x menos B. Tá? Desculpa, não é o fato deles serem disjuntos, é o fato de x ser a união de A com B. Ó, essa inclusão aqui, ó, por que essa igualdade que vale? Essa inclusão aqui é óbvia, tá? X menos A está contida em X e x menos B também está contida em X. Ok. Agora, se eu pego um elemento em X, como é que eu mostro que ele está nessa união? Ó, dado um xzinho aqui em X, vou fazer um rascunho aqui rapidinho. Se x pertence a X, se o x não pertence a A, olha só o que acontece, ó. Se o x não pertencer a A, ó, se x não pertence a A, então ele já está aqui, ó. Então, ok, ele está naquela união. Se o x pertencer ao A, como o A e B são disjuntos, isso quer dizer que a interseção de A com B é vazio. Então, o fato do x pertencer a A obriga x não pertencer a B. Porque se ele pertencesse a B, eu teria um elemento na interseção. Então, como essa interseção é vazia, isso implica que o x não pertence a B. E isso implica, então, que o x pertence a x menos B. Tá bom? Então, para qualquer x, independente do caso, o x está nessa união. Ou ele está aqui, ou ele está aqui. Tá? Então, essa igualdade ela se obtém por causa desse pequeno raciocínio aqui. Tá? Eu poderia deixar imediato aqui, para vocês verificarem, mas está aqui um rascunho de como provar isso daqui rapidinho, tá bom? Mas é bem simples mesmo. Então, o x pode ser descrito dessa forma. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que x está sendo decomposto como uma união de dois fechados em x, tá? Mas a hipótese que eu tenho diz que x é irredutível. Agora, por definição, dizer que ele é irredutível quer dizer que ele não pode ser decomposto por dois fechados próprios. Então, assim, ou esse cara aqui é o espaço todo, ou esse cara aqui é o espaço todo, tá? Porque eu não posso ter porque se esses dois fossem fechados próprios de x, eu teria x sendo redutível, e eu não tenho isso por hipótese, tá bom? Então, como x é irredutível, então isso aqui acontece, ó. X menos A é igual a X, ou X menos B é igual a X. E aí não tem jeito. Se isso aí acontece, se X menos A é igual a X, é porque ou A é vazio, ou B é vazio. Tá bom? Uma vez que A e B estão contidos em X. Tá? Então, ou A é vazio, ou o B é vazio. Tá bom? Então, mostramos o que a gente queria. Portanto, X é conexo. Por que o A seria vazio, por exemplo? Suponha que o A não seja vazio. Então tem um x em A. Mas se o x está em A, como o A está contido em x, o x está em x. Mas se isso é igual, então o x está aqui. Ó. Então esse x que eu peguei em A não está em A. Então você vai ter algo do tipo x pertencendo a A e x não pertencendo a A ao mesmo tempo. Tá bom? E aqui é a mesma coisa. Tá? Então, isso prova essa proposição. Em um exemplo de que não vale a volta, você pode, por exemplo, considera a reta real. Vou dar um exemplo de um espaço que é conexo, mas não é irredutível. Considere R na reta real com a topologia usual, tá? Esquece a topologia de Zariski aqui por enquanto. Com a topologia usual. Topologia lá que você viu em análise mesmo, com épsilons e deltas e todas aquelas coisas terríveis. Tô brincando, análise real é legal. Considere, mas épsilon e delta não, eu sou contra épsilon e delta. Mas considere R com a topologia usual. Olha só, então ele é conexo, né? A gente já sabe que ele é conexo, R conexo, vou colocar aqui, que é conexo. Mas olha só, eu posso considerar esse intervalo aqui, A, que fechado em zero e vai até mais infinito, tá bom? E posso considerar B como sendo menos infinito até o zero, tá? Observe que esses dois intervalos são fechados na reta R, tá bom? E isso aqui acontece. R é a união de A com B, tá? A é fechado em R na topologia usual, B também é fechado em R na topologia usual, e ambos são fechados próprios de R. O A não é o R todo, tem números negativos também fora de A.
E o B não é R todo porque tem números positivos fora do B, tá bom? Então, olha só, R pode ser decomposto em dois fechados próprios dele mesmo, tá bom? Então, isso está nos dizendo que R não é irredutível ou que ele é redutível, tá? Aí depende se você gosta de dupla negação ou não. Como a propriedade em evidência que é a irredutibilidade, é melhor a gente se referir a ela, mas é só gosto, tá? Então, vimos um exemplo aqui de um conjunto que é conexo, mas que não é irredutível, tá? Então, não adianta tentar provar a volta dessa proposição, porque simplesmente ela é falsa. A gente tem um exemplo aqui bem fácil de um contra-exemplo da contrapositiva, não, um contra-exemplo da recíproca, tá? Então, não vale a recíproca. E aí, no próximo resultado, é que aparecem as loucuras que a gente precisa ter cuidado nos espaços topológicos irredutíveis, tá? A gente vai mostrar que dá para caracterizar de uma maneira bem interessante os espaços topológicos irredutíveis, olhando para os seus abertos e comparando densidade, tá? Então, olha só o que a gente vai mostrar. Vou pegar um espaço topológico qualquer e a gente vai caracterizar os espaços topológicos irredutíveis. Então, se eu tenho um espaço topológico qualquer, as seguintes afirmações são equivalentes. Então, a primeira afirmação, x é irredutível, a gente quer caracterizar isso. X é irredutível. Aí olha a primeira loucura. Para quaisquer abertos não vazios, o 1 e o 2 de x, tem-se que a interseção desses caras é não vazia. Olha isso. Essa topologia, a topologia num espaço topológico irredutível, os abertos parecem ser muito grandes, porque toda vez que eu pego dois abertos, a interseção entre eles é não vazia. Basta que esses dois abertos sejam não vazios, obviamente, né? Se um deles for vazio, não tem por que esperar que isso aqui fosse verdade, tá? E o terceiro item é a loucura total. Todo aberto não vazio de x é denso em x. Então é drástico. Então, os abertos, fora o vazio, obviamente, os abertos de x, os abertos de um espaço topológico irredutível são imensos, tá? São muito grandes. Todos eles são densos em x, tá? Então, num espaço irredutível, a topologia é drástica, tá? Seja lá o que significa, tá? Depois pergunta ao Renan se tem alguma definição formal de topologia drástica. Eu acho que não. Eu só estou usando a palavra no senso comum aqui mesmo. Então, todo aberto não vazio de x é denso em x. Isso também é equivalente a dizer que um espaço topológico é irredutível, tá bom? Então, vamos provar esse resultado com bastante cautela, com o nosso emocional, com o nosso lado psicológico. Vamos provar que A implica B primeiro, então. Então, no A implica B, eu estou assumindo que o x é irredutível e quero mostrar que a interseção quaisquer de dois abertos é não vazia, tá bom? Então, vamos fazer isso. A gente vai fazer por absurdo, tá? Então, vamos supor por absurdo que a interseção de U1 com o 2 seja vazia. Tá bom? Então, da mesma forma como a gente fez na demonstração da proposição anterior, dá uma olhadinha lá, essa interseção ser vazia vai nos permitir concluir, exatamente o mesmo raciocínio, tá? A gente vai a gente pode usar essa interseção sendo vazia para concluir do mesmo modo que isso aqui ocorre. Que x pode ser decomposto como x menos o 1 e x menos o 2. Tá bom? Agora, x, uma vez que o 1 e o 2 são abertos de x menos o 1 é um fechado, x menos o 2 é outro fechado em x. E aí, do mesmo modo, como eu estou assumindo que o x é irredutível, o raciocínio aqui é idêntico, tá? Então, como o x é irredutível,
Então, já que eu tenho uma decomposição por fechados, um dos dois tem que ser o x todo, tá? Porque eu não consigo decompor um irredutível por fechados próprios. Então, ou x menos 1 é o x todo, ou o x menos o 2 é o x todo. E aí, a gente teria... O Dude está participando da aula aqui, tá, gente? O cachorro aqui. Deixa eu mexer nele. Ô, meu pai. Pronto. Então, como x menos 1 é x, ou o x menos o 2 é x, isso da mesma forma como a gente fez anteriormente, implica que o 1 é vazio ou o 2 é vazio. Tá bom? Agora, isso é absurdo, porque eu estou supondo por hipótese que os dois abertos, o 1 e o 2, são não vazios. Então, nenhum deles pode ser vazio, tá? Então, isso aqui é uma contradição. Tá bom? Então, essa parte foi idêntica ao que a gente usou praticamente as mesmas linhas da demonstração da proposição anterior, tá? Então, isso aqui é uma contradição, então isso quer dizer que a interseção entre os dois é diferente de vazio, tá bom? Então, nós provamos o item A implica B. Vamos mostrar que B implica C é imediato, tá? Por que é imediato? Se eu pegar um aberto não vazio qualquer de x, como é que eu mostro que um aberto é denso? Como é que eu mostro que um subconjunto de x é denso? Uma das maneiras de mostrar isso é mostrar que quando eu pego um aberto qualquer de x, não vazio, a interseção dele com esse cara que eu quero mostrar que é denso é não vazia, mas é isso que está dizendo o item B já, tá? Pega um aberto qualquer, como é que você mostra? Pega um aberto W de x, não vazio. Vamos mostrar que W é denso. Então, eu deveria pegar um aberto U qualquer de x, não vazio, e mostrar que W inter U é não vazio. Mas eu já tenho isso pelo item B. O item B está me dizendo que se eu pegar dois abertos quaisquer, essa interseção é diferente de vazio, tá bom? Então, esse B implica C é absolutamente imediato, tá? Então, vamos mostrar agora que C implica em A. Tá bom? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, porque ontem eu não bebi e minha garganta ficou doendo à noite. A gente pode fazer então esse por absurdo também. Ó. Suponha que x seja redutível. Tá bom? Só um alerta aqui, pessoal. Essa demonstração aqui, tecnicamente, ela não é por absurdo. O que a gente vai estar provando, na verdade, o que nós vamos provar aqui, é a contrapositiva, tá? A gente vai mostrar que x ser redutível implica que nem todo aberto não vazio de x é denso em x, tá bom? Então, mas como o enunciado fica melhor dessa forma, vamos fingir que é uma demonstração por absurdo, mas não é, tá? Na verdade, a gente está mostrando aqui a contrapositiva, tá? Tem algumas discussões filosóficas aí em cima do que é provar a contrapositiva e o que é uma demonstração por absurdo clássica mesmo, tá? Você só trocar P por implica Q, mostrar que não Q implica não P, chamar isso de demonstração por absurdo, não sei se está errado, mas eu acho filosoficamente meio inválido. Enfim, a gente pode discutir isso em outra hora, tá bom? Mas eu estou mostrando aqui, na verdade, a contrapositiva, tá? Que nesse caso vai ser equivalente a mostrar que C implica em A, tá bom? Então vamos supor que x seja redutível. Então, se eu supor que x seja redutível, ele é redutível, eu posso decompor então x a partir de dois fechados próprios, que eu vou chamar de F e G. Opa, ixi. Ficou feio aqui, ó. Logo, vamos colocar assim, ó. Podemos escrever x como F união G, onde F e G são fechados próprios de x, tá? Meu objetivo aqui é tentar gerar alguma contradição, tá? Talvez aqui até seria mesmo uma contradição clássica, pode ser que aqui até seja uma prova por absurdo mesmo, tá?
porque não vou negar exatamente a hipótese original. Enfim, a gente discute isso depois, mas a gente vai gerar uma contradição com isso daqui. Então eu acho que é uma demonstração por absurdo, sim. Clássica. Então suponha que x seja redutível. Então a gente pode escrever x dessa forma, por definição. E aí, olha só, o fato de f e g serem fechados próprios de x nos diz que x menos f e x menos g são abertos não vazios de x, certo? Certo? Logo, eles são densos, tá? Se eles são abertos não vazios, por hipótese no item C, eles são densos. Então, se eu intersectar os dois, tem que ter alguém, tá bom? Então, o fato deles serem abertos não vazios, eles são densos e, portanto, deixa eu, como é que eu escrevo aqui assim? São abertos não vazios em x. E daí, por hipótese, existe, chamar de x, existe um elemento x que está em x menos f, interseção com x menos g, tá? Então, x está na interseção desses dois abertos. Agora, olha só, aqui já parece um problema, porque, olha só. Então, isso aqui vai implicar... Isso vai implicar o quê? Que o x pertence a x, tá? Obviamente, porque ele está nessa interseção. O x não pertence a f e o x não pertence a g. Então, olha só, eu tenho um elemento que está em x, mas que não está nem f e nem g. Então, isso aqui está ocorrendo. Ó. O x não está contido na união desses dois caras, tá? Porque eu tenho alguém aqui que não está nessa união. Dizer que o x não pertence a f e que o x não pertence a g, isso está me dizendo que o x não está nessa união. Então, tem alguém aqui que não está aqui. Mas isso é uma contradição, porque, olha só, esses f e g foram obtidos para que essa igualdade aqui fosse satisfeita, tá? Então, isso daqui é uma contradição. Porque, por um lado, isso é igual, mas, por outro lado, isso é diferente. Então, não pode acontecer. Tá? Então, portanto, o x é irredutível. Portanto, o x é irredutível. Isso fecha a demonstração do item C implica A. Certo? Beleza. Vou botar um quadradinho aqui para não perder a tradição. Beleza? Vamos ver então. E aí, a gente vai fechar a aula de hoje com um resultado muito legal. A gente vai relacionar. Então, a gente vai voltar agora ao mundo algébrico e vai relacionar a noção de irredutibilidade com a noção de primalidade, de ideais primos, tá? Antes disso, a gente só vai pontuar, reforçar que quando eu tiver um subconjunto, se eu tiver um subconjunto qualquer V do espaço afim n-dimensional, como o ANK tem uma topologia, a topologia de Zariski, tá bom? Eu posso olhar para a topologia induzida de ANK em qualquer subconjunto, tá bom? E aí eu posso considerar esses subconjuntos como subespaços topológicos, tá? Então, a gente vai considerar V, qualquer subconjunto do espaço afim n-dimensional, a gente vai considerar com a topologia induzida, pela topologia de Zariski. Com a topologia induzida pela topologia de Zariski em ANK, que vai ser chamada topologia de Zariski em V, tá? Que será chamada de topologia de Zariski em V. Ok? Então, quer dizer, por exemplo, que os abertos de V são algum aberto da topologia de Zariski do ANK interseção com V, tá? Intersectado com V. Os abertos de V são esses abertos, tá bom? Essa é a topologia de Zariski em V. E aí, a proposição que nós vamos mostrar é que se eu tiver um conjunto algébrico
Se eu tiver um conjunto algébrico afim V, se eu tiver um conjunto algébrico afim qualquer, então até agora para mim o resultado mais bonito de todos. V é irredutível se e somente se o ideal associado a V é um ideal primo. Meu Deus, que coisa linda. É o ideal primo de Kx1 até Xn. Se isso não é a coisa mais linda que você viu até aqui, eu posso respeitar isso, mas eu não queria respeitar isso. Tá? Muito bom, tá bom? Então esse resultado a gente vai mostrar, vai ser basicamente duas contrapositivas também, tá bom? Vai estar com cara de prova por absurdo, mas a gente vai mostrar na verdade que V é redutível se somente se I de V não é um ideal primo. Vai ser basicamente isso. Mas esse enunciado não é legal. O enunciado legal é esse daqui, ó. V é irredutível se somente se I de V é um ideal primo. É um enunciado que não envolve negações, envolve afirmações, tá? Então por isso vai ficar com cara de demonstração por absurdo, mas você poderia demonstrar as contrapositivas e depois enunciar esse resultado como corolário das contrapositivas. Mas a gente não vai fazer isso aqui agora, senão a gente perde muito tempo. Tá bom? Então vamos mostrar a ida. A hipótese aqui é que V é irredutível, tá? E a gente vai mostrar que a gente tem que mostrar que I de V é um ideal primo. Então a gente vai supor que ele não é. Suponha por absurdo que I de V não seja um ideal primo de Kx1 até Xn. Então, suponha por absurdo que I de V não seja um ideal primo de Kx1 até Xn. Então, por definição de ideal primo, o que é um ideal primo? É que se eu tiver um produto que cai lá dentro, um dos dois tem que estar lá dentro. Então, devem existir, já que ele não é primo, logo existem F e G que pertencem a polinômios, né? Vamos colocar aqui, vai para ser um pouquinho mais rápido. Dois polinômios que não pertencem a I de V, cujo produto tais que F vezes G pertence a I de V, tá? Então, para que ele não seja um ideal primo, isso que tem que acontecer, tá? Eu tenho que ter um produto caindo dentro do I de V, onde nenhum deles está em I de V, tá bom? Então, isso que tem que acontecer. Aí agora a gente vai usar esses F e G e a topologia induzida para gerar uma contradição, ó. Observe o seguinte, ó. Note que quando eu defino A como sendo V interseção V de F, ou seja, V de F é o conjunto algébrico, a hipersuperfície definida pela equação F de P igual a zero, certo? São os caras que são anulados por F. Isso é um fechado, tá? E isso daqui, V inter V de G. Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Eu estou tomando dois fechados em V, tá? Porque eu estou considerando V com a topologia induzida pela topologia de Zariski. V de F, esquece o V aqui, ó. V de F é um fechado no ANK. Quando eu intersecto com V, isso vira um fechado em V, porque é a topologia induzida. E aqui é a mesma coisa. V de G é um fechado no espaço afino dimensional. Quando eu intersecto com V, isso vira um fechado em V. Tá bom? Ótimo. Agora, tem esses dois fechados que estão dentro de V, tá? A gente quer verificar, para chegar numa contradição, a gente quer mostrar que nem A e nem B são iguais a V, tá bom? Para a gente obter uma contradição, a gente precisa verificar que ambos
Beleza. A gente quer mostrar, então, a primeira coisa que a gente quer mostrar é que V é igual a união B, tá? Então vamos mostrar isso primeiro. V é igual a união B. Observe que essa inclusão aqui é clara, tá bom? Essa inclusão aqui é clara porque tanto A quanto B são subconjuntos de V. Vamos mostrar outra inclusão, então. Essa aqui que tem uma pequena dúvida ainda. Então vamos pegar um ponto P em V qualquer. Certo? Ó, o que acontece? Eu quero mostrar que o P, que o P pertence a A ou P pertence a B. Ó. Se o P pertence a A, nada a provar. Ele está na união. Então eu vou suponha que P não pertence a A. Agora quem é o A? Vamos verificar aqui. Ó. O A é esse conjunto aqui, a interseção de V com V de F. Bom, se eu afirmo que P não pertence a A, a princípio ele poderia não estar ou em V ou em V de F, mas ele já está em V, tá? Então, para ele não pertencer ao A, como ele já está em V, ele não pode pertencer ao V de F, porque já que ele não pertence à interseção, tá bom? Então, nesse caso, o P não pode pertencer ao V de F. E, portanto, isso aqui implica necessariamente que o F de P é diferente de zero. Vamos guardar essa informação. Por outro lado, olha aqui, ó, o F vezes G pertence ao I de V. Quem é o I de V? É o ideal de todos os polinômios que anulam todos os pontos de V. Então, como o ponto P pertence a V e o F vezes G anula todos os pontos de V, isso aqui acontece. Ó. Como o F vezes G pertence a I de V e o P pertence a V, então, com certeza absoluta, o polinômio FG aplicado em P dá zero. O que está me dizendo que F de P vezes G de P é igual a zero, só que eu já sei previamente que o F de P é diferente de zero. Uma vez que o F de P é diferente de zero, como eu estou num corpo, num domínio de integridade, necessariamente o G de P vai ter que ser zero. Tá? E aí, se o G de P é zero, o que acontece? Vou pegar mais uma folha aqui. Se o G de P é zero, isso aqui acontece. Ó. Isso implica que o P pertence a V inter V de G, que é o B que a gente queria. Tá? E isso está contido em A união B. Então, a gente pegou um ponto qualquer em V e mostramos que que esse ponto P está na união. Então, a conclusão é que V é igual a união B. Tá? Então, temos essa primeira conclusão. Tá? Então, o que acontece então? A gente precisa usar a hipótese. Observe que até agora eu não usei a hipótese de V ser irredutível. Tá? Bom, sabendo que o V é irredutível, a gente tem que ou A é igual a V ou B é igual a V. Tá bom? Necessariamente, o A tem que ser igual a V ou o B tem que ser igual a V. Certo? Então, como V é irredutível e A e B são fechados em V, então A é igual a V ou B é igual a V. Tá? Isso vai implicar em quê? Vamos lá. Isso vai implicar em... Se o A for igual a V, quem é A? Vamos relembrar aqui. Ó. O folhinho aqui, o A é o V inter V de F, o B é V inter V de G. Então, o V inter V de F é igual a V, ou o V inter V de G é igual a V. Tá bom? Isso nos diz que ou o V essa primeira igualdade nos diz que ou o V está contido em V de F, ó, dado um elemento qualquer em V, como ele está nessa interseção, ele está em V de F. Se isso for verdade. Ou o V está contido em V de G. Tá bom? E aí, se isso que acontece, eu vou aplicar o I em ambos os lados. Lembra que aquela aplicação I inverte inclusões. Então, o I de V de F está contido em I de V, ou o I de V de G está contido em I de V. Uma dessas duas coisas ocorre. Tá?
Agora, a gente já sabe disso. Disso daqui, ó. Observe, lá pelas propriedades que nós vimos da aplicação I, observe que isso aqui acontece, ó. F está contido em I de V de F e G está contido em I de V de G. Aqui eu posso colocar o ideal gerado por G, mas que dá no mesmo de eu colocar só o elemento mesmo, tá? A gente já viu isso, né? Na primeira aula nós vimos que o V de um conjunto é a mesma coisa que o V do ideal gerado por ele, tá bom? De polinômios gerado por ele. Tá? Então a gente já sabe que isso aqui é verdade por uma das propriedades que nós vimos de I da última aula, tá? Nós vimos em geral que S está contido em I de V de S, tá bom? Então isso vale, nesse caso, para S como sendo tomando um elemento só, formado por um único polinômio, com esses dois polinômios, tá bom? Então olha só, o que vai acontecer, por exemplo, se isso aqui for verdade, ó. Então, se o I de V de F estiver contido em I de V, então, como o F, ó, nesse caso, se isso aqui é verdade, ó, o F está contido aqui e aqui está contido aqui. Então, o ideal gerado por F vai estar contido no I de V e, em particular, o F vai pertencer ao I de V. Mas isso é absurdo. Porque, olha só, vamos relembrar aqui, ó, vamos voltar nos caras que a gente pegou. Esse FG que nós tomamos foram dois elementos fora do ideal, obtido a partir de V, tá? Então, nem F e nem G pertencem ao I de V. Então, isso aqui é uma contradição. Agora, isso aqui não pode acontecer. Então, vamos ver o que acontece se isso aqui ocorrer. Se o I de V de G estiver contido em I de V, agora eu vou olhar para o outro lado. Como isso aqui ocorre, o G está contido aqui e isso está contido aqui, então o G pertence a I de V e isso também é uma contradição, tá? Então, não pode ocorrer nenhum desses dois casos aqui, tá bom? Então tá tudo errado, tá bom? Não pode ocorrer nada disso aqui. Então a gente tem um absurdão aqui, ó, por fora. A gente tem um absurdo aqui. E esse absurdo veio de supor que o ideal ele não é primo, tá? Então a conclusão é que o ideal I de V é primo. Certo? Agora falta provar a volta. Segura firme. Vamos provar a volta então. Vou pegar mais uma folha. Agora vamos supor, agora é o contrário. A gente vai supor que o ideal é primo. Vamos supor que o ideal I de V é primo, tá? Suponha que I de V seja um ideal primo. Então, se I de V é um ideal primo, bom, ele satisfaz, né? Se eu tiver dois elementos cujo produto está dentro dele, um dos dois tem que estar, tá? A gente quer mostrar que V é irredutível. A gente vai supor por absurdo que V é redutível, tá? E chegar numa contradição. Então, suponha por absurdo que V é redutível. Então, supor que V é redutível nos diz que existem A e B fechados próprios de V, tais que V é igual a A união B. Tá bom? Então a gente sabe disso. Então V é a união B e A e B são fechados próprios, tá bom? Então, como A e V são fechados próprios, ou seja, a gente tem isso daqui, ó, A está contido é diferente de V e B está contido e é diferente de V, a gente em particular vai ter isso daqui, ó. Isso aqui vai implicar que o ideal obtido por o ideal obtido por V está contido propriamente no ideal obtido por A e o ideal de V também está contido propriamente no ideal obtido a partir de B, tá? Se você supor que essas coisas são iguais e aplicar V em ambos os lados,
você vai ter ou A igual a V ou B igual a V, tá bom? Se I de V fosse igual a I de a gente teria que V de I de V é igual a V de I de A. Só que como A e V são fechados, são conjuntos algébricos, lembra que V de I de X é igual a X, quando X é um conjunto algébrico, tá bom? E aí a gente teria uma contradição, a gente teria A igual a V e B igual a V, e a gente está assumindo que esses fechados são próprios, tá bom? Então isso quer dizer que eu tenho essas duas inclusões estritas, tá bom? Então já que eu tenho essas duas inclusões estritas, eu posso escolher alguém que está aqui que não está aqui e alguém que está aqui que não está aqui. Então, logo, existem um F em I de A e um G em I de B, tais que F não pertence a I de V e G não pertence a I de V. Certo? F e G não pertencem a I de V. Bom, a gente pode mostrar então, agora o que a gente vai mostrar é que F vezes G pertence a I de V, tá? Como é que a gente mostra isso? A gente vai pegar um ponto P qualquer, em V, e mostrar que F vezes G é zero, tá? Então, seja P pertencente a V qualquer, acho que a gente pode fazer melhor do que isso, ó. Como o F e G não pertence ao I de V, e eu estou assumindo que o I de V é um ideal primo, tá? Então, quando eu tenho dois elementos que não pertencem ao I de V, o produto deles também não vão pertencer, já que ele é um ideal primo, tá? Então, visto como I de V é um ideal primo, de Kx1 até Xn, então, o que vai acontecer? F vezes G não pertence ao I de V, tá? Se F vezes G não pertence ao I de V, é porque existe um ponto P em V tal que F vezes G aplicado em P dá diferente de zero, tá bom? Então, você está me dizendo que F de P vezes G de P é diferente de zero. Agora, se o produto desses dois caras é diferente de zero, os dois são diferentes de zero, certo? Se um dos dois fosse zero, o produto com certeza seria zero. Por outro lado, olha só o que acontece. Então, por um lado, eu tenho isso daqui. F de P e G de P é diferente de zero. Por outro lado, como P pertence a V, que é a união B, isso me diz que P pertence a A ou P pertence a B, o que implica em que, o F pertence ao I de A, certo? Se o P pertencer ao A, o F anula P, tá? Então, ou o F de P é zero, ou, no caso em que o P pertence a B, eu já sei que o G pertence ao I de B. Então, o G anula todos os pontos que estão em B. Então, ele anula P também. Então, por um lado, eu sei que F de P é diferente de zero e G de P é diferente de zero, mas por outro eu estou
concluindo que um dos dois tem que ser zero, tá? Então essas duas coisas juntas aqui é uma contradição, tá? Isso aqui me gera uma contradição. Portanto, a partir dessa contradição, ela veio... Desculpa, minha garganta tá secando muito. Então essa contradição veio de supor que V é redutível, tá bom? Então, conclusão, V é irredutível, tá? Desculpa a demora de terminar esse argumento nessa parte aqui, quando eu comecei, é porque do jeito que eu fiz antes, eu achei que estava um pouco mais complicado. Eu acho que dessa forma aqui fica mais simples, tá? Eu acho que eu dei muita volta ali antes da outra forma que eu tinha pensado. Então por isso que eu demorei a pensar um pouquinho, me perdoem aí o delayzinho, tá? Na demonstração. E aí, para fechar, a gente termina mostrando então um corolário desse resultado. A gente vai mostrar que o espaço afim, ele n-dimensional, é um espaço topológico irredutível, tá bom? E ele é irredutível desde que o corpo que eu esteja trabalhando seja infinito. Então, se eu tiver um corpo, então o corpo K é infinito se e somente se o espaço afim n-dimensional é irredutível, tá bom? Então a topologia, por isso que a gente falou de espaços irredutíveis antes, um dos motivos, obviamente, foi porque nós conseguimos mostrar que o espaço afim n-dimensional com a topologia de Zariski, ele é um espaço irredutível, tá? E a prova disso é um corolário da proposição anterior. Por exemplo, na ida, lembra que nós já mostramos que, supondo que K é infinito, nós já mostramos, foi o que deu um pouquinho mais de trabalho na última aula, como K é infinito, então o I do ANK, lembra que nós mostramos que isso é o ideal nulo. É o ideal nulo, tá? Só que o ideal nulo, ele é o ideal primo do anel de polinômios, porque o anel de polinômios é um domínio de integridade, tá? Então, o ideal nulo no anel de polinômios é um ideal primo. Porque esse anel de polinômios, apesar de não estar longe de ser um corpo, mas ele é um domínio de integridade. Então, ser um domínio de integridade é equivalente a exigir que o ideal nulo seja um ideal primo, tá bom? Então, olha só, como o I do espaço ANK é primo pela proposição anterior, isso me diz que a quem eu estou aplicando o ideal I, a função I, esse cara dentro é irredutível, tá? Então, bom, pessoal, deu um problema lá que acabou a memória aqui do celular, e aí eu terminei de escrever a demonstração do resultado todo logo, que aí eu já vou explicando para vocês, ó. A gente parou aqui no fato do ideal ser primo, certo? Porque é o ideal nulo. Então o NK é irredutível. E a volta vai ser aquela história da contradição falsa, né? Na verdade é uma contrapositiva que a gente está provando. Se a gente supor que o K é finito, o espaço ANK também é finito, porque você tem N uplas e você tem uma quantidade finita apenas de escolha para poder conseguir esses pontos, tá bom? E aí, como cada ponto no espaço afim n-dimensional é um fechado, nós já vimos isso em aulas anteriores, nesse caso vai ser possível decompor o espaço ANK em fechados próprios. Vai ser uma união finita de seus próprios pontos, tá bom? Então vai ser perfeitamente possível decompor, no caso aqui K é finito, você consegue decompor o ANK em um número finito de uniões, uma união finita de pontos que são fechados, e, portanto, é possível descrever a ANK como uma união de fechados próprios de ANK. Então, isso nos diz, por definição, que o próprio ANK é redutível nesse caso. Então, no caso em que K é finito, a gente provou que o ANK é redutível. De outra forma, se o ANK é irredutível, então K é infinito, tá? Aqui eu escrevi como se fosse uma prova por contradição, mas não é. Na verdade, a gente está provando literalmente a contrapositiva, tá bom? Mas o enunciado fica, já que a gente está destacando a irredutibilidade, o enunciado fica melhor com o nome irredutível destacado, tá bom? Então, por hoje é só, a aula hoje foi um pouquinho mais longa, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço,
Bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo. Valeu? Um abraço.